A paz do Senhor a você e querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, como em todos os vídeos, nós vamos iniciar falando ou lendo um texto bíblico. Desta feita, Efésios capítulo de número 4 e o verso de número 14, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Queridos, a minha gratidão outra vez por ter os senhores, a todos os senhores e senhoras conosco diariamente neste canal. Eu agradeço pela sua inscrição, agradeço por você ter compartilhado, dado o seu like, deixado o seu like, isso é de muita importância para nós, porque assim você vai estar ajudando com que a plataforma compreenda ser um conteúdo interessante, notifica você todas as vezes que tivermos um conteúdo novo e manda a outras pessoas depois de nós. Você que está chegando agora, que ainda não fez, faça isso também e sabe que nós seremos muito gratos. Muito bem. Os que estão me acompanhando diariamente sabem que nós estamos falando do discipulado cristão. E como eu digo em todos os vídeos, nós começamos o nosso assunto lá atrás, no período do crente, quando ele aceita Jesus como Salvador, e a gente vem fazendo etapa por etapa. Nós já passamos pelo crescimento espiritual, nós passamos já pela a frutificação do crente, e hoje nós vamos iniciar, chegamos naquele momento que é a maturidade cristã ou a maturidade espiritual. Veja que o discipulado cristão, ele tem uma importância fundamental na vida dos novos conversos, daqueles que vão chegando à igreja, vão aceitando a Jesus. Veja que há etapas, né? A gente passou por todas essas etapas e veja como elas são importantes na vida do cristão. E como eu disse, nós estamos falando agora sobre a maturidade cristã. Para tanto, nós queremos definir primeiro o que significa maturidade cristã. E isso, se entendendo isso, principalmente o discipulador, ou seja, aquele que está ensinando, que está doutrinando, se ele entende o que é maturidade cristã, ele pode saber exatamente a que altura os seus discípulos, ou seus alunos, melhor dizendo, eles estão. Ele pode ir conhecendo, não é? Identificando a altura do conhecimento, da estrutura espiritual que esta pessoa tem, esse novo crente tem, exatamente se ele conhecer o que significa maturidade. Quando nós vamos para o dicionário da língua portuguesa, uma das definições que nós encontramos lá é que maturidade tem a ver com estado adulto. E quando nós falamos de estado adulto, aí nós vamos encontrar vários sinônimos de maturidade. E esses sinônimos vistos, não é, na vida de uma pessoa, vai identificá-la como uma pessoa de maturidade, ou maduro, ou uma pessoa adulta. Vejamos então alguns sinônimos de maturidade que nós encontramos na nossa língua portuguesa. Por exemplo, primeiro sinônimo, equilíbrio. Uma pessoa que tem exatamente maturidade é uma pessoa de alto equilíbrio em tudo que faz, principalmente na sua questão emocional. Outro sinônimo, prudência. Não é uma pessoa precipitada, é uma pessoa que tem realmente cuidado, prudência no que faz, no que diz, para onde vai, em todas as suas decisões. Depois, um outro sinônimo, razão.
é uma pessoa que, ao tomar atitude, não age nas suas emoções, mas age por sua razão. Não age apenas com o coração, mas com a sua cabeça. Depois, senso. É uma pessoa que tem senso. E isso tem a ver com responsabilidade nas atitudes que vai tomar. Depois vem responsabilidade. É uma pessoa responsável. Pode-se confiar nela pelo alto grau de responsabilidade detectada nesta pessoa. E como? Nas suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes. Um outro sinônimo, sensatez. É uma pessoa sensata, logo é uma pessoa ajuizada, uma pessoa que tem cabeça. É uma pessoa que não age sem sensatez, ou seja, sem pensar, sem juízo, melhor dizendo. Discernimento é um outro sinônimo de maturidade. Discernimento é uma pessoa que antes de fazer alguma coisa, ele precisa discernir, ou ele discerne. É uma expressão bíblica que diz que o homem espiritual, Paulo falando aos Coríntios, diz que ele discerne bem tudo e de ninguém ele é discernido. A palavra discernir é exatamente a capacidade de conhecer os detalhes, tá certo? Daquilo que ele precisa conhecer. Outro sinônimo, reflexão. É uma pessoa que consegue ter uma reflexão de tudo que ele precisa fazer. Depois, tino. E por último, eu trouxe aqui, tem outros sinônimos, você pode encontrar isso. Por último, uma pessoa de maturidade é uma pessoa que tem um estado de excelência e plenitude. Excelência é o ápice daquilo que é bom. Excelência está acima de bom, de ótimo. Excelência é o máximo, eu diria que é o ápice. E depois plenitude, é a completude de tudo que se precisava para ser aquilo que realmente está sendo. Então veja que a palavra maturidade, ela realmente é algo muito importante. E eu quero dizer que a maturidade, ela não só se dá no âmbito espiritual, mas ela se dá em todos os âmbitos da nossa vida. Caso a pessoa esteja em qualquer uma outra atividade, outra função, ele pode ter maturidade também nessa área. Mas no nosso caso, nós estamos falando de maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual é o que faz o crente se manter equilibrado diante das dificuldades, da bonança ou da escassez. A maturidade faz com que ele discina bem tudo, ele passe a viver uma vida equilibrada diante do Senhor. Ele nunca vai ser extremista nem para um lado nem para o outro, ele vai estar no centro, e isso é de suma importância na vida de uma pessoa, de um crente. Veja que no texto que nós lemos, eu vou ler outra vez, Efésios 4:14, Paulo ensinando aquela igreja, ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo está falando aqui do ministério que o Senhor levanta na igreja para ensinar a igreja. E o objetivo do ensino é para que não sejamos mais meninos. A expressão de Paulo menino aqui é exatamente a ausência de maturidade. Porque Paulo não estava falando aqui para um grupo de crianças, mas para um grupo de adultos. Mas a meninice que Paulo trata aqui não é aquela meninice física, que é muito natural em todo ser humano. Paulo está tratando aqui da meninice espiritual. Veja que ele diz para não ser levado por todo o vento de doutrina, para que não seja enganado com qualquer coisa que fosse apresentada. Nós temos uma outra referência que está em Colossenses 1:8, ainda é uma linguagem do apóstolo São Paulo. Colossenses 1:28, Paulo diz assim: a quem anunciamos e admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus.
Olha o que é que Paulo está dizendo, para que todo homem, a expressão todo homem aqui, tem a ver com todo o nosso movimento, no que diz respeito à execução de alguma coisa, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Todo homem aqui tem a ver com toda a nossa movimentação, seja ela física, emocional, seja ela verbal, enfim. O todo homem que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Aí nós temos uma outra referência que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 13 e o versículo de número 11. Diz o seguinte: quando eu era menino, Paulo falando dele próprio, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Falando aqui no sentido literal, nós sabemos que, pelo menos eu com 57 anos e tantos da minha idade, nós sabemos que aquelas coisas que nos atraía quando tínhamos ali 6, 7, 10, 12 anos, essas coisas não fazem mais sentido para nós. Paulo pega, não é, essa fase da vida e aplica como uma analogia à vida espiritual. Ele diz, olha, quando eu era menino, eu sentia, eu falava, eu corria, ou seja, o meu comportamento por inteiro era compatível à minha idade de criança. Mas eu cresci, eu me tornei adulto. E quando eu me tornei adulto, essas coisas eu fui deixando de lado. E naturalmente, sem que ninguém fosse. Literalmente falando, quando a gente vai crescendo, naturalmente isso não tem mais sentido, vai perdendo sentido na nossa vida. Porque nós começamos a nos ocupar com coisas mais sérias, porque a nossa idade, há necessidade de deixarmos e nos envolvermos com coisas sérias. E Paulo leva isso para a vida espiritual. A maturidade espiritual, ela leva a não fazermos muitas coisas que a gente faz quando é novo convertido. Eu tenho algumas experiências particulares minhas, que quando eu era novo convertido, eu cheguei a fazer. Mas aí continuei na igreja, aprendendo, tive meus instrutores, muitos deles já se foram, outros estão distantes de mim, porém, a lembrança está no meu coração. Nunca esqueço de nenhum deles. E mais, daquilo que eles fizeram para o meu bem espiritual. Eu tenho saudade deles. Eu tenho falta deles. E às vezes eu digo até com quem eu converso de mais intimidade, eu sou órfão. Eu sou órfão, digo melhor, de muitas dessas pessoas. E tem uma pessoa que já está com o Senhor, que essa me marcou muito. Essa pessoa foi muito importante na minha vida. Então, Paulo pega essa analogia, essa realidade natural na vida de todos nós, seres humanos, e traz para a vida espiritual, mostrando que, assim como na vida natural, a gente amadurece e deixa as coisas de crianças para trás, e procura viver uma vida adulta no seu sentido mais amplo, a vida espiritual igualmente. Aqui nós estamos terminando o vídeo de hoje. Espero que nessa introdução você possa ter compreendido, tá certo? E amanhã nós vamos estar falando sobre alguns sinais da criança, que prova que ela é uma criança. Isso ficará para o dia de amanhã. Eu quero já agradecer a você, a todos que estão por aqui conosco. Eu vou fazer aquela oração nesta manhã por você, sua casa, para que o Senhor Deus, Ele esteja com as suas mãos poderosas sobre a sua vida e a vida da sua família. Vamos orar? Se você puder orar comigo aonde estiver, Deus vai ouvir a sua oração. Se você está voltando para Jesus,
Jesus vai te perdoar. Se você nunca foi crente e está indo a Cristo agora, chegando a Cristo, te perdoará também o Senhor. Vamos então orar? Querido e eterno Senhor, em cuja presença nós estamos. Deus, te louvo por mais uma noite que passou, pelo sono reparador que o Senhor nos deu, por este novo dia, e nele a oportunidade de ouvir, de ver, de falar, de me movimentar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradeço, meu Deus, ter podido falar a tua palavra. A Deus abençoa a todos que estão ouvindo este vídeo e ouvirão. Abençoa as famílias. Abençoa aqueles que estão se voltando. Aqueles que estão te aceitando, Senhor. Perdoa seus pecados. Escreve seus nomes no livro da vida. Abençoa as famílias. Abençoa o nosso Brasil, a nossa igreja. Aqui no nosso país, no mundo, os missionários. Abençoa todos que estão enfermos, desesperados. Abre as portas de emprego para o desempregado. Deus, eu te peço por todos. Os que estão acordando, indo ao trabalho, à escola, ajuda eles. Dai um dia próspero. Os que estão voltando, trabalhar a noite inteira, dá um sono reparador. Todos os profissionais deste Brasil, cuida deles. Meu Deus, meu Pai, abençoa a nossa família. E nesse dia prospera o nosso dia. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Até o próximo, se Deus quiser.